bênçãos do Senhor sobre a vida deles, em um nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, para nossa edificação nessa noite, convido a igreja que abram a palavra de Deus em 1 Tessalonicenses, capítulo 1, nós faremos a leitura dos versos 2 a 10. Primeira epístola de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 1, faremos a leitura dos versos 2 até o verso 10. No final deste capítulo. O tema do sermão de hoje é as marcas dos verdadeiros eleitos do Senhor. Vamos falar um pouquinho sobre isso à luz desse texto. 1 Tessalonicenses, capítulo 1, versículos de 2 a 10, diz assim a palavra do nosso Deus. Damos sempre graças a Deus por todos vós, mencionando-vos em nossas orações e sem cessar, recordando-nos diante do nosso Deus e Pai, da operosidade da vossa fé, da abnegação do vosso amor e da firmeza da vossa esperança em nosso Senhor Jesus Cristo. Reconhecendo, irmãos amados de Deus, a vossa eleição, porque o nosso Evangelho não chegou até vós tão somente em palavra, mas, sobretudo, em poder, no Espírito Santo, e em plena convicção, assim como sabeis ter sido o nosso procedimento entre vós e por amor de vós. Com efeito, vos tornastes imitadores nossos e do Senhor, tendo recebido a palavra, posto que em meio de muita tribulação, com a alegria do Espírito Santo. De sorte que vos tornastes o modelo para todos os crentes na Macedônia e na Acaia. Porque de vós repercutiu a palavra do Senhor, não só na Macedônia e Acaia, mas também por toda a parte se divulgou a vossa fé para com Deus, a tal ponto de não termos necessidade de acrescentar coisa alguma, pois eles mesmos, no tocante a nós, proclamam que repercussão teve o nosso ingresso no vosso meio, e como deixando os ídolos, vos convertestes a Deus para servirdes o Deus vivo e verdadeiro, e para aguardardes dos céus o seu Filho, a quem ele ressuscitou dentre os mortos, Jesus, que nos livra da ira vindoura. Vamos orar ao Senhor mais uma vez. Pai Santo, nós estamos diante da Tua presença, neste momento em especial, para pedir a direção e a condução do Teu Santo Espírito na exposição da Tua palavra. Ó Pai, usa o Teu servo como instrumento nas Suas mãos, para a edificação da Tua igreja, para a exortação do Teu povo, a começar em mim, e também a toda a congregação aqui reunida, ó Pai. Usa, Senhor, a Tua palavra para edificar as nossas vidas. Fale conosco nessa noite, em um nome de Jesus. Amém. Quais são as marcas dos verdadeiros eleitos do Senhor? Quais são os efeitos da pregação genuína do Evangelho de Cristo? Quais são os efeitos que ela produz ou deve produzir nas igrejas locais? Qual é o alcance da palavra de Deus na vida do verdadeiro servo de Cristo? Entendo que esses questionamentos levantados aqui serão respondidos quando Paulo escreve, a priori, essas primeiras palavras, a sua primeira epístola aos Tessalonicenses. E para entender um pouquinho essas palavras de Paulo, nós precisamos conhecer o contexto desta igreja, o contexto no qual ela foi formada, no qual ela nasceu, como foi o surgimento dessa igreja, as dificuldades, as implicações que Paulo teve ali. A igreja de Tessalônica, ela foi fundada pelo trabalho do apóstolo Paulo quando ele estava na sua segunda viagem missionária. Na segunda viagem missionária, na companhia de Silas e também de Timóteo, ele,
pôde pregar o evangelho ali naquela cidade. E através da pregação do evangelho, a pregação aos gentios, mas também a alguns judeus, nasceu esta igreja na região da Macedônia. E é interessante como Paulo se dirigiu para aquela região, a região da Macedônia, onde ficava a cidade de Tessalônica. Ele teve uma visão. Paulo, em um sonho noturno, ele teve uma visão de um homem de pé, apareceu diante dele e clamava, pedia: passa para aqui, para a Macedônia, e nos ajude. Venha para a Macedônia e nos ajude. Quando Paulo despertou, ele imediatamente pegou ali os seus auxiliadores, Silas, em algumas cartas chamada também de Silvano, e também Timóteo, e foi para aquela região, a região da Macedônia. Antes de ir para a região da Macedônia, ele havia tentado proclamar o evangelho na Ásia, mas o Senhor não o permitiu. Ele também tentou ir para a Bitínia pregar a palavra de Deus, mas o Espírito de Cristo não o permitiu. E o que nós podemos entender com essa visão e essa disposição de Paulo em obedecer àquela visão, é que, em primeiro lugar, Deus é o Senhor da obra missionária. É Deus quem determina o local para ser pregado o Evangelho, é Deus quem dirige ou quem conduz os seus missionários, os seus agentes, para proclamar as verdades, para que os seus eleitos naqueles locais possam ouvir a voz do Evangelho, possam se converter a Cristo e formar igrejas por onde quer que o Evangelho genuíno é pregado. Algumas décadas atrás, a nossa igreja também foi alvo dessa escolha divina, quando Ele enviou homens, mulheres, famílias, para se reunirem em sua casa, começarem a ouvir, a entender, a estudar a palavra de Deus, como ponto de pregação, como congregação e depois como igreja efetiva. E aqui muitas famílias já passaram e foram transformadas pelo poder da palavra de Deus. E esse é o modo como Deus opera a sua obra, como Deus faz a sua obra. A primeira região, ou a primeira cidade da região da Macedônia, na qual Paulo se dirigiu e proclamou o evangelho, foi a cidade de Filipos. E ali, uma senhora muito piedosa, chamada Lídia, ela cedeu a sua casa e iniciou-se os trabalhos que deram origem à igreja de Filipos. Mas depois de um determinado tempo, quando eles estavam proclamando o evangelho de Cristo ali naquela cidade, uma jovem, possuída de um espírito de adivinhação, começou a perturbar ali Paulo e Silas e aqueles irmãos. E Paulo, já cansado disso, ele expulsou aquele espírito de adivinhação daquela jovem e se desfez, o lucro que aqueles homens que tomavam aquela jovem ou possuíam aquela jovem tinham. E eles então, revoltados diante disso, conduziram Paulo e Silas à prisão. Eles foram açoitados com varas. Imagine os vergões deixados em suas costas. Eles foram conduzidos à prisão e tiveram os seus pés atados aos troncos, mesmo em cadeias. Só que eles se entristeceram? Não. Eles louvaram o nome do Senhor. Por volta da meia-noite, eles começaram a cantar. E aqueles prisioneiros ali, ouvindo, acharam estranho aquilo. Como é que eles podem, açoitados, presos aos troncos, louvar o nome do Senhor? Porque eles servem um Deus vivo que pode todas as coisas. E quando eles cantaram, um grande terremoto se apoderou daquele local e as cadeias se abriram. Se romperam todas as cadeias. E aqueles homens agora estavam livres. E Paulo ainda teve a oportunidade de pregar o evangelho ao carcereiro e levar o carcereiro a Cristo, não apenas ele, mas todos da sua casa, que ouvindo a mensagem de Paulo foram batizados. O carcereiro então cuidou dos vergões, das feridas, do açoite que a vara lhe causou, tanto a Paulo quanto a Silas, e depois eles se retiraram para a casa de Lídia e foram confortados ali pelos demais irmãos. Agora, no decorrer deste curso ali na região da Macedônia, na Grécia, em Atos 17, nós lemos que Paulo, Silas, saíram de Filipos, passaram por Anfípolis, Apolônia e chegaram então até a cidade de Tessalônica. A cidade de Tessalônica, meus irmãos, era uma importante cidade, localizada no Golfo de Salônica, e havia ali um porto onde comércios
né, e comércios tanto territoriais quanto marítimos, eles eram feitos do Império Romano ou por todo o vasto Império Romano, passando pela Grécia e Itália. Havia e passava por aquelas cidades na região da Macedônia, a Via Ignácia, que eram estradas bem sinalizadas, boas estradas, pelos quais eles podiam transitar e conduzir até Roma. Então era uma cidade bem localizada e Paulo foi bem estratégico ao pregar naquela cidade, porque ele sabia que uma vez que aqueles crentes ali em Tessalônica tivessem ouvido, crido, aceitado o Evangelho de Cristo, eles iriam propagar esse Evangelho, devido ao número, ao fluxo de pessoas que viviam ali naquela cidade. E Paulo teve apenas 3 sábados. Durante 3 sábados, ele pregou nas sinagogas, conforme nós lemos em nossa liturgia. Durante 3 sábados, ele arrasou com os judeus, provando e testificando que Cristo é o cumprimento das Escrituras Sagradas, que Cristo, conforme as profecias do Antigo Testamento, deveria padecer, ressuscitar, para então se fazer notória e visível a nossa salvação. E nós lemos aqui em Atos 17 que muitos, com apenas essas 3 exposições, esses 3 sábados que Paulo esteve ali, muitos creram no Evangelho. Judeus que viviam nas sinagogas, mas também muitos gentios, muitos helenistas, muitos gregos, e também uma numerosa multidão de gregos piedosos, diz o texto, e muitas mulheres distintas, mulheres de alta posição também, ouvindo a mensagem de Cristo, se converteram. E foi assim que surgiu a igreja de Tessalônica. Mas quando Deus começa a operar a obra, quando Deus começa a congregar os seus eleitos, o inimigo se levanta furioso para fazer oposição contra a igreja que havia recém-surgido ali, causando discórdia, perseguindo a igreja. Foi assim que aconteceu. Os judeus, tomados de inveja, eles revoltados começaram a perturbar ali e procuraram o apóstolo Paulo para o prenderem. O apóstolo Paulo foi abrigado e acolhido na casa de Jason. Mas chegando lá na casa de Jason, eles não o encontraram. Então eles prenderam Jason, levaram preso, interrogaram, acusando de que eles estavam pregando um outro rei no lugar de César, um certo Cristo, e essa era uma acusação grave. Depois eles pagaram fiança e foram soltos. Paulo então teve que sair às pressas, fugir de Tessalônica, e ele se dirigiu então para Atenas e depois para Corinto. Antes ele passou por Bereia, pregou em Bereia, e o texto diz que os judeus de Bereia, os irmãos de Bereia, eram mais nobres do que os de Tessalônica, porque eles acompanhavam à medida que Paulo expunha as Escrituras, para ver se de fato era assim. Eles ouviram atentamente. De Bereia, então, ele vai para Corinto, e é neste momento que ele escreve essa carta à igreja de Tessalônica. Percebam, Paulo teve apenas 3 sábados. Então ele estava preocupado com aquela igreja, que a deixou em intensa perseguição. Ele sabia que os judeus iam perseguir aquela igreja, iam fazer de tudo para que aquela igreja não fosse para frente, para que aquela igreja acabasse de uma vez por todas. E Paulo se preocupava com aquela igreja. Talvez ele tivesse pensado: como será que andam aqueles que creram no Evangelho? Os que foram deixados na Macedônia sob intensa perseguição, será que eles estão perseverando na fé? Será que eles estão guardando a sua fé? De Corinto ele escreve essa carta, a primeira epístola aos Tessalonicenses, por volta do ano 52 a 53 depois de Cristo. E depois ele vai para Atenas. No primeiro momento ele vai para Atenas sozinho e deixa Timóteo. Depois Timóteo encontra, mas ele fica preocupado com aqueles irmãos. E lá na segunda epístola de Paulo aos Coríntios, quando ele fala do seu sofrimento, das lutas que ele enfrentava, ele diz que além das coisas exteriores que ele sofreu na carne, ainda pesava sobre ele diariamente a preocupação com todas as igrejas. O seu coração estava angustiado para receber notícia dos crentes de Tessalônica. Então ele envia Timóteo. Ele envia Timóteo para que ele pudesse saber, ter notícias, ver como é que andavam os crentes em Tessalônica, e depois Timóteo retorna a Atenas para dar notícias a Paulo da condição da igreja.
Isso é registrado em 1 Tessalonicenses capítulo 3, quando ele diz: agora, porém, com o regresso de Timóteo, vindo do vosso meio, trazendo-nos boas notícias da vossa fé e do vosso amor, e ainda que sempre guardais grata lembrança de nós, desejando muito ver-nos, como aliás também nós a vós outros. Sim, irmãos, por isso fomos consolados acerca de vós, pela vossa fé, apesar de todas as nossas privações e tribulação. Paulo recebe notícias daquela igreja, ele recebe boas notícias. Talvez Timóteo havia falado que aquela igreja estava viva, vibrante, apesar da perseguição, ela se mantivera firmes e os crentes estavam crescendo e avançando e se fortalecendo e pregando e espalhando as boas novas ali na cidade de Tessalônica. E Paulo muito se alegrou e registrou aqui as marcas dos verdadeiros eleitos de Deus que ele pôde receber como notícias a respeito da igreja de Tessalônica. E nós aprendemos, meus irmãos, com essa carta, que tal como os eleitos de Deus em Tessalônica, tal como Paulo, nós também devemos dar graças a Deus, porque o Evangelho tem fortalecido a nossa igreja, tem fortalecido a nossa fé, tem fortalecido o nosso amor, tem fortalecido a nossa esperança. E nós estamos lutando, ainda não somos, mas estamos lutando para sermos modelos de crentes, modelos de imitadores de Cristo. Estamos nos tornando aptos para proclamar as boas novas do Evangelho. Estamos vivendo também na expectativa da volta do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Portanto, a primeira verdade que eu quero destacar desse texto, meus irmãos, é que nós devemos ser gratos a Deus pela fé, pelo amor e pela esperança que os seus eleitos têm. Essas são as marcas, as primeiras marcas que Paulo apresenta aqui nessa carta dos eleitos de Deus. Então, quais são as marcas dos eleitos de Deus? Acompanhe o texto, versículo 2 e 3. Damos sempre graças a Deus por todos vós, mencionando-vos em nossas orações e sem cessar, recordando-nos diante do nosso Deus e Pai da operosidade da vossa fé, da abnegação do vosso amor e da firmeza da vossa esperança em nosso Senhor Jesus Cristo. Há 3 aspectos aqui que destacam os sinais dos verdadeiros eleitos de Deus: fé, amor e esperança. Essa tríade aparece em outras epístolas do apóstolo Paulo. Aparece, por exemplo, na sua carta aos Romanos, aparece na sua carta aos Coríntios, na primeira epístola aos Coríntios, quando ele, no capítulo 13, verso 13, diz: agora, pois, permanecem a fé, a esperança e o amor. Esses 3, porém, o maior deles é o amor. Aparece também na sua carta aos Colossenses. E é interessante o comentário que o reverendo Hernandes faz sobre essa tríade, fé, amor e esperança, porque ele diz que a fé nos faz olhar para o passado. Nós olhamos para trás e vemos a obra de Cristo, o que Cristo fez em prol da sua igreja. Essa é a nossa fé, a fé que olha para o passado e vê a obra de Cristo. O amor nos direciona para o presente, no modo como nós devemos viver e nos relacionar com Deus e com o nosso próximo, vivendo em amor, amando a Deus sobre todas as coisas e ao nosso próximo como a nós mesmos. E a esperança nos faz olhar para a frente, para o futuro, nos faz olhar para os céus, para aquilo que Deus tem reservado para cada um de nós, nos faz olhar para a esperança da volta do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Mas Paulo destaca alguns atributos, algumas questões ligadas à fé, ao amor e à esperança. E ele destaca aqui a operosidade da fé dos crentes de Tessalônica. Então essa é a primeira marca dos eleitos de Deus, a operosidade da fé. A palavra aqui, meus irmãos, operosidade, a palavra grega é a palavra ergon, que significa trabalho, labuta, labor, serviço. É algo que deve ser trabalhado, conquistado, e nós entendemos que a fé do verdadeiro crente deve crescer, nós devemos trabalhar a nossa fé, nós devemos exercitar a nossa fé. Ele consegue então ver e enxergar a operosidade da fé daqueles irmãos. E como é que ele vê isso? Através das obras. Nós demonstramos a nossa fé através
das obras, das boas notícias que ele ouviu a respeito dos crentes ali. Então ele vê que aqueles crentes estavam trabalhando a fé deles por meio das obras, a operosidade da fé. Não é uma fé apenas de palavras, não é apenas uma confissão pública, mas é uma fé que trabalha, que labuta como um verdadeiro crente. É uma fé que se preocupa com os outros, que ora pela igreja, que sustenta, que acolhe o irmão. É uma fé que age e interage no meio da igreja, a operosidade da fé. É essa fé que Paulo destaca aqui na igreja de Tessalônica. E essa fé está crescendo na vida daqueles irmãos. Fé significa comprometimento, envolve relacionamento e compromisso com Deus e com o próximo, porque a fé sem obras é morta. Mas não é apenas isso, uma outra característica dos eleitos de Deus é a abnegação do amor. A abnegação aqui, meus irmãos, traz também a ideia de um labor, mas é um labor até ser levado à exaustão. É trabalhar incansavelmente em prol disso. É realmente labutar em prol de promover e demonstrar o amor. E nós precisamos entender que amor na Bíblia não é um sentimento. Não confundam amor com sentimento. Quando a Bíblia fala de amor, está falando de ação. É o amor que age. Deus amou o mundo de tal maneira que ele fez o quê? Ele agiu, ele entregou. Ele não amou e ficou parado, olhando o mundo se perder. Ele agiu e por amor enviou. Então sempre que nós olharmos para a Bíblia e vermos a questão do amor, não confundam com sentimento. Porque às vezes nós falamos, eu amo fulano de tal, eu amo o nosso irmão, mas o que você faz por ela? Quando o irmão está doente, você vai visitar? Você liga para saber qual é o estado dele? Amor é ação. Nós devemos demonstrar amor agindo. E é isso que Paulo vê nos crentes de Tessalônica, a abnegação do amor, um amor abnegado. Jeffrey Johnson, na sua obra Igreja, Sua Natureza, Autoridade, Propósito e Culto, afirma que é muito fácil semear contendas, discórdias na igreja. E que isso é um grande pecado, ele diz, porque prejudica a unidade da igreja, sendo a falta do crescimento e exercício em amor o principal motivo para isso. Então, quando deixamos de exercitar o amor, as discórdias, as contendas começam a se espalhar por falta do exercício da abnegação do amor. Na carta de Paulo aos Efésios, no capítulo 4, nós somos exortados a andar de modo digno da vocação para o qual nós fomos chamados. E como é esse andar de modo digno da vocação para o qual fomos chamados? É um andar em humildade, é um andar em mansidão, é um andar em longanimidade e suportando-nos uns aos outros em amor. É assim que você vive como um eleito de Deus. Humildade, mansidão, longanimidade e suportar. Suportar não é tolerar. Suportar é dar suporte, é assistir uns aos outros em amor. É assim que nós evidenciamos que somos de fato eleitos de Deus. O amor, meus irmãos, é a principal marca do servo de Deus, porque Deus é amor. João escreve isso. Ele diz que a principal marca do crente é o amor. Amados, ele nos exorta, amemo-nos uns aos outros, porque o amor procede de Deus, e todo aquele que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Quando você demonstra amor, quando você age com amor para com o seu próximo, para com o seu vizinho, ou até mesmo para com um desconhecido, você está demonstrando que é nascido de Deus, que a sua fé é verdadeira. Porque o verdadeiro crente, ele vive em amor, o amor que primeiro recebeu de Deus, porque mais adiante, na sua primeira epístola, João escreve, nós amamos porque ele nos amou primeiro. Nós amamos e conhecemos o amor de Deus, e agora esse amor que vem da parte de Deus deve irradiar também nos nossos relacionamentos, na nossa vida de comunhão com os nossos irmãos. Yersby, ele faz um comentário sobre esse texto e ele diz que o amor cristão não é um sentimento superficial que nós fabricamos.
É o trabalho do Espírito Santo em nosso coração. E não existem barreiras para o amor cristão. Essa é a segunda marca dos eleitos de Deus que Paulo traz aqui. A primeira, a operosidade da fé. A segunda, a abnegação do amor. E a terceira, a firmeza da esperança. Firmeza aqui, meus irmãos, significa perseverança, estabilidade, solidez. A esperança na Bíblia não é esperança como algo que pode acontecer, como algo que pode acontecer ou deixar de acontecer. Por exemplo, nós podemos ter esperança de que a crise política na qual se encontra o nosso país redunde em melhorias econômicas e sociais. Mas qual é a garantia que nós temos disso? Como vimos nos últimos acontecimentos, não podemos sequer depositar nossas esperanças nas autarquias do poder judiciário do nosso país. Não é uma esperança de possibilidade, não. A esperança na palavra de Deus, ou como a palavra de Deus apresenta, é uma certeza, é uma convicção, é algo real, é algo que você pode de fato confiar. E a terceira coisa que ele caracteriza aqui como marca dos eleitos de Deus, firmeza da esperança. Agora, por que essa esperança é firme? Ou qual é a razão da firmeza dessa esperança? Há um hino 136, meus irmãos, que mostra por que a nossa esperança é sólida. Ele diz assim, rocha eterna, meu Jesus, quero em ti me refugiar, o teu sangue lá na cruz, derramado em meu lugar, traz as bênçãos do perdão, gozo, paz e salvação. Essa esperança é firme, porque está firmada na rocha eterna. Olha só o que Paulo diz aqui, da operosidade da fé, da abnegação do vosso amor e da firmeza da vossa esperança em nosso Senhor Jesus Cristo. É por isso que aqueles crentes estavam crescendo em graça, em fé, em amor, em esperança, porque eles estavam firmados na rocha, a rocha eterna que é Cristo Jesus. Eles estavam passando por tribulações e perseguições, como nós vimos. E nós, quando passamos por tribulações, por angústias, por situações difíceis, como temos reagido? E aí nós precisamos nos perguntar, onde está firmada a nossa fé? Onde está firmada o nosso amor e onde está firmado a nossa esperança? O que tem roubado a sua paz? O que tem roubado, muitas vezes, ou tirado o seu sono? Não se preocupem com as adversidades, com as crises temporárias que, vez ou outra, passamos neste mundo caído. Mantenham o foco, mantenham a fé, mantenham vivos o amor uns para com os outros e mantenham firmes a esperança em Cristo Jesus. O primeiro ponto é que devemos ser gratos a Deus pela fé, amor e esperança que os eleitos têm mantido em Cristo, mas agora nós veremos também que Paulo reconhece essa eleição dos crentes de Tessalônica e por isso devemos agradecer, pois reconhecemos que o Evangelho, sob o poder do Espírito Santo, tem moldado a vida dos eleitos. Outra marca na vida dos eleitos é transformação. Um verdadeiro eleito do Senhor, ele deve ter a sua vida moldada, deve ter a sua vida transformada. Você conhece se uma árvore é boa pelos frutos que ela dá. E João e Cristo reiterou isso: toda árvore, pois, que não produzir bons frutos, será cortada e lançada ao fogo, e ali haverá choro e ranger de dentes. Então, uma das marcas ou pela qual você reconhece a eleição é a mudança, é a transformação que Deus opera na vida daquela pessoa. Acompanhe o versículo 4 e 5. Reconhecendo, irmãos amados de Deus, a vossa eleição, porque o nosso Evangelho não chegou até vós tão somente em palavra, mas sobretudo em poder no Espírito Santo, em plena convicção, assim como sabeis ter sido o nosso procedimento entre vós e por amor de vós. Como Paulo então reconhece a eleição
dos crentes de Tessalônica. Ele percebe isso pelos efeitos que o Evangelho produziu ali naquela região. E Paulo diz, olha, a nossa pregação não foi somente em palavras, mas sob o poder do Espírito Santo. Paulo, ele registra na sua epístola aos Romanos, e ele crê verdadeiramente nisso, que a pregação do Evangelho, que o Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. O poder para transformar vidas não vem do pregador, não vem daquele que expõe as Escrituras. O poder para transformar vidas vem do Espírito Santo. É o Espírito Santo agindo com poder por meio da pregação do Evangelho que conduz as pessoas ao arrependimento e transformação de vida. Por isso a glória não é nossa, a glória não é de Paulo, a glória não é do reverendo Tiago, a glória é de Deus, que opera maravilhas por meio do seu povo. Nós somos apenas instrumentos pelos quais Deus faz proclamar as boas novas e Ele então age com poder sobre o Espírito Santo. Por isso diz, a nossa palavra, o Evangelho pregado, não foi apenas por palavra, mas sob o poder, em poder no Espírito Santo e em plena convicção, em plena certeza da ação do Espírito Santo, pregando a palavra de Deus. E aí eu vou voltar ao texto que nós lemos na nossa liturgia, em Atos 17, para entender como Paulo pregou ali por 3 sábados. Paulo, segundo o costume, foi procurá-los na sinagoga e por 3 sábados arrazoou com eles acerca da Escritura. Arrazoar é mostrar, é provar, é testificar através das Escrituras, é argumentar, discutir através das Escrituras. Expondo, ele fazia a exposição, não das suas ideias. O Evangelho não é o que eu acho a respeito. O Evangelho não é o que o pregador ou pensa a respeito, mas é o que a palavra de Deus diz. E o que ele faz é simplesmente expor. Ele prega ali na sinagoga dos judeus e expõe, expondo e demonstrando, ou seja, provando ter sido necessário que o Cristo padecesse e ressurgisse dentre os mortos. E esse dizia, é o Cristo, Jesus, que eu vos anuncio. Qual é o resultado disso? Alguns deles foram persuadidos e unidos a Paulo e Silas, bem como numerosa multidão de gregos piedosos e muitas distintas mulheres. O Espírito Santo é quem convence o pecador dos seus pecados. Ele quem utiliza a sua palavra pregada para levar os pecadores ao arrependimento, para convencer do arrependimento e da necessidade que o pecador tem da pessoa e da obra de Cristo Jesus. Deus tem certamente congregado os seus eleitos aqui, sob a pregação do Evangelho, Ele tem reunido e ajuntado o seu povo. Agora, nós temos uma grande responsabilidade, porque uma vez que fomos alcançados pela graça de Deus, nós devemos mostrar os frutos dessa salvação em nossas vidas, através das nossas obras, das nossas condutas, do nosso procedimento, do nosso viver. E é isso que Paulo vai tratar aqui a partir do versículo 6. Uma vez que a graça transformadora, que o poder do Espírito agiu no meio do seu povo, escolhendo, ela então vai transformar os seus eleitos. E Paulo diz, com efeito, no versículo 6, vos tornastes imitadores nossos e do Senhor, tendo recebido a palavra, posto que em meio de muita tribulação, com alegria no Espírito Santo, de sorte que vos tornastes modelo para todos os crentes na Macedônia e na Acaia. A pregação do Evangelho, como nós vimos em Tessalônica, suscitou grande perseguição. Mas aqueles homens, eles não se abalaram. Eles sabiam que uma vez salvos pela graça de Deus, eles deveriam ter as suas vidas transformadas. Meus irmãos, a Grécia é um país totalmente idólatra. Havia ali muitos deuses, tanto que quando Paulo chega em Atenas, ele vê aquele monte de altares, né? Ele contempla a idolatria, ele se entristece, ele fica revoltado em face da idolatria que ele viu em Atenas. Ele se utiliza até de um altar que estava lá destinado a um Deus desconhecido para pregar o verdadeiro Deus, o único e verdadeiro Deus. E o que acontece aqui, meus irmãos, é uma mudança. Aquele povo que ouviu a palavra, que aceitou, os judeus, muitos gregos,
né? Muitas mulheres distintas, elas aceitaram e tiveram as suas vidas transformadas e tornaram imitadores de Paulo e, por sua vez, de Cristo. Então nós entendemos que uma das marcas dos eleitos de Deus é se tornar o imitador de Cristo. Você deve buscar isso como seu alvo. Você não pode se conformar com a sua vida atual hoje, como você vive a sua vida atual hoje. Você deve viver a sua vida buscando ser cada vez mais ou cada dia mais parecido com o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Ele é o nosso modelo. Ele é o modelo para o qual nós devemos olhar e devemos seguir e devemos imitar. E Paulo vê os efeitos do Evangelho na vida daqueles irmãos e diz: olha, vocês estão se tornando imitadores nossos e também do Senhor Jesus, porque vocês receberam a palavra, ainda que tenham recebido com muita tribulação, vocês a receberam com alegria no Espírito Santo. Meus irmãos, as pessoas elas podem ser pessimistas, mas elas podem ser positivas também. Elas podem ter uma visão otimista. Aqueles irmãos na igreja de Tessalônica, eles viviam sob intensa perseguição. Nós vemos a tribulação aqui nessa carta. Mas o foco de Paulo não é o fato deles terem recebido a palavra em meio à tribulação, mas é a despeito da tribulação, eles receberam a palavra com alegria. Alegria. Meus irmãos, se é algo que os crentes devem cultivar, é a alegria. E ela é uma das marcas, né, das características do fruto do Espírito Santo. O que tem o Espírito Santo deve cultivar a alegria. Obviamente que você não vai viver em alegria todo o tempo. Há momentos de tristezas e angústias e você vai sofrer, né, e vai chorar. Mas a alegria deve ser algo também visível, presente na vida dos eleitos de Deus. Você deve cultivar a alegria no Espírito Santo, ou do Espírito Santo. Com efeito, vos tornastes imitadores nossos e do Senhor, tendo recebido a palavra, posto que em meio de muita tribulação, receberam como? De que modo? De que forma? Com a alegria do Espírito Santo. A nossa alegria, ela vem de Deus. Por isso que as circunstâncias não devem abalar o crente. As circunstâncias adversas não podem abalar a vida do verdadeiro crente. É por isso, meus irmãos, que os mártires, eles iam para as fogueiras, para as estacas, para serem devorados pelas feras, louvando o nome do Senhor, cantando, adorando a Deus, porque eles eram providos da alegria do Espírito Santo. Meus irmãos, vocês devem cultivar isso. Vocês devem ser menos críticos, menos insatisfeitos, menos intolerantes e cultivar a alegria no Espírito Santo. Olhar para as bênçãos que Deus tem operado, mesmo em meio à tribulação. Eu não estou dizendo que não existem coisas ruins que acontecem no meio do povo de Deus. Acontecia na igreja de Tessalônica, mas Paulo destaca aqui a alegria pela qual aqueles irmãos receberam a palavra. E nós precisamos cultivar isso. Precisamos olhar para as bênçãos de Deus e cultivar a alegria que vem do Espírito Santo. Cultivar a alegria, meus irmãos, é ter um coração grato, é reconhecer as bênçãos que Deus tem operado na sua vida e na vida da igreja como um todo. Por isso você pode desenvolver essa verdadeira alegria. E obviamente você tem que fazer isso entendendo que uma vez que a graça te alcançou, você deve imitar a Cristo. O seu caráter, o seu proceder, a sua conduta, o seu modo de tratar as pessoas, sempre com amor. Se tornar modelo para os demais crentes. Nós pregamos o Evangelho não apenas em palavras, mas também em ações. Quando a pessoa olha para você, a sua conduta no trabalho, ele deve perceber que você é diferente, porque você tem o Espírito Santo. Você não é uma pessoa comum. Você fala de modo diferente, você trata as pessoas de modo diferente, você se conduz e se porta de modo diferente. A sua vida deve ser modelo, para que as pessoas olhem as suas boas obras e glorifiquem a seu Pai, que estás nos céus. É assim que nós devemos também nos tornar. E é assim que nós entendemos as marcas dos eleitos de Deus na vida da sua igreja. Nós vimos, portanto, que devemos ser gratos a Deus, ou as primeiras marcas dos eleitos de Deus nos leva à gratidão pela fé, amor
e esperança que temos em Cristo. Nós vimos em segundo lugar que devemos ser gratos, pois reconhecemos que a nossa eleição nos torna imitadores de Cristo, modelos, e nos traz a alegria do Espírito Santo. E agora nós vemos, meus irmãos, que uma das marcas dos eleitos de Deus é viver na expectativa da volta de Cristo e propagar o Evangelho do reino de Deus. Acompanhe o versículo 8 em diante. Porque de vós repercutiu a palavra do Senhor não só na Macedônia e Acaia, mas também por toda parte se divulgou a vossa fé para com Deus, a tal ponto de não termos necessidades de acrescentar coisa alguma, pois eles mesmos, no tocante a nós, proclamam que repercussão teve o nosso ingresso no vosso meio, e como deixando os ídolos, vos convertestes a Deus, para servirdes o Deus vivo e verdadeiro, e para aguardardes dos céus o seu Filho, a quem ele ressuscitou dentre os mortos, Jesus, que nos livra da ira vindoura. Onde a palavra de Deus é pregada com fidelidade, pessoas são transformadas. E pessoas transformadas geram mais pessoas transformadas. Porque as pessoas transformadas, elas têm um intenso desejo de falar das boas novas, de pregar Cristo, de testemunhar e dizer: olha o que Cristo fez na minha vida, olha o poder de Cristo na minha vida. Você precisa crer em Cristo. Você precisa aceitar Cristo como seu Salvador, e a palavra então vai repercutir através daqueles que foram transformados. O verbo repercutir aqui, meus irmãos, traz a ideia de ecoar para todas as direções. Pensem em um amplificador, uma caixa de som, e liguem essa caixa de som no volume maior, e proclamem o Evangelho, e vejam o efeito disso sendo espalhado por toda a Macedônia. Paulo diz que a palavra a respeito deles repercutiu não só na Macedônia e na Acaia, mas também por toda parte. A região, meus irmãos, da Macedônia compreendia a cidade de Filipos, a cidade de Tessalônica. A região da Acaia compreendia a cidade de Bereia, a cidade de Atenas, a cidade de Corinto, toda aquela região da Grécia, mas não apenas a região da Grécia, se espalhou. A fé daqueles irmãos de Tessalônica se espalhou. Lembrem, era uma cidade portuária e dali saíam comerciantes para todas as direções. Por isso a fé daqueles irmãos repercutiu. Olha, Deus está fazendo a obra em Tessalônica. Olha, Deus está salvando. Olha, aquelas pessoas estão sendo transformadas. Aquelas pessoas estão abandonando os ídolos para servir o Deus vivo e verdadeiro. Próximo dali, próximo de Tessalônica, a cerca de 80 quilômetros de Tessalônica, havia um monte, o Monte Olimpo, que é o monte dos deuses gregos. Eles diziam que quando Zeus chacoalhava a sua cabeleira cacheada, aquele monte estremecia. Mas eles não acreditavam mais nessa bobagem. Eles deixaram a idolatria para servir o Deus vivo e verdadeiro. Porque a obra ou a palavra de Deus, uma vez pregada, deve produzir transformação. Você já identificou quais são os ídolos do seu coração? A quem você tem prestado culto? Nós criamos ídolos em nossos corações, às vezes nós mesmos, às vezes nossos filhos, às vezes nossos pais. Pessoas que nós dedicamos 100% da nossa atenção e esquecemos de tributar honra e glória somente a Deus. Precisamos abandonar esses ídolos para servir o Deus vivo e verdadeiro. Havia muitas dúvidas em Tessalônica a respeito do tema sobre escatologia. Escatologia nós vimos com os adolescentes pela manhã, que diz respeito ao estudo das últimas coisas. O que vai acontecer nos últimos tempos? Como ficam aqueles que morrem? Qual é o estado deles? Como ficam aqueles que já partiram? Será que nós o veremos? E os que ficarem vivos quando Cristo voltar, o que vai acontecer? Essas perguntas perturbavam o povo de Tessalônica, e Paulo acalmou eles, tranquilizou eles, falando um pouquinho sobre isso. E a escatologia é um tema muito tratado na carta de Tessalonicenses. Você não pode estudar escatologia sem passar pelas páginas das duas epístolas de Paulo aos Tessalonicenses. Mas o que nos compete aqui como marca dos verdadeiros eleitos de Deus é que, sendo você um eleito de Deus, você deve viver na ardente expectativa do retorno do nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Nós cantamos Maranata,
Isso significa o desejo que você tem de ver o retorno do seu Salvador. E ele diz no versículo 10: para aguardardes dos céus o Filho, a quem ele ressuscitou dentre os mortos, Jesus, que nos livra da ira vindoura. Aqui nós temos a obra completa de Cristo. Se ele ressuscitou é porque ele morreu pelos pecados. E se ele está nos céus, ele vai voltar de lá para salvar de uma vez por todas a sua igreja. E através dessa obra, Deus nos livra da ira vindoura. Não estamos mais debaixo da ira. Uma vez que cremos em Cristo, o céu é destinado para nós. A comunhão eterna com o Senhor e Salvador Jesus Cristo é o nosso anseio. E nós viveremos na eternidade com Ele e devemos viver nessa expectativa do retorno de Cristo. Concluindo, irmãos, eu quero que você pense em algumas questões que John MacArthur faz na introdução da obra sobre a igreja. Ele pergunta: qual é o papel da igreja em uma cultura cada vez mais secular, cada vez mais separada de Deus? Qual é o papel da igreja? Quais são as prioridades da igreja? Como deve funcionar a igreja local, uma vez que Cristo amou de tal ponto, de tal forma, que entregou a sua vida por ela? Eu creio que um dos caminhos é reconhecer com gratidão o que Deus já tem operado no meio dos seus eleitos, fortalecendo a nossa fé, nos abençoando cada vez mais na abnegação do vosso amor e firmando cada vez mais a nossa esperança em Cristo. Que sigamos a nossa jornada neste mundo como verdadeiros imitadores de Cristo. Esse é o seu alvo, é o seu objetivo de vida. Cada vez ser mais próximo e mais parecido com Cristo. Tornar-se modelo para aqueles que não conhecem a Cristo. Modelo de conduta moral, modelo de bom proceder, modelo de tratamento, o modo como você lida, como você trata as pessoas com amor, isso diz muito a seu respeito. Então se esforcem para tornarem-se modelos, imitadores de Cristo. Vocês não estão mais debaixo do poder do pecado. Lembrem-se sempre, vocês não estão lutando contra o pecado para serem santos. Vocês são santos e por isso podem vencer o pecado. A obra de Cristo já operou na sua vida, lembre-se disso. Você já foi salvo por Cristo. O pecado não tem mais poder, mais domínio. Você já é um santo, um eleito de Deus. Por isso não se deixem vencer pelo pecado, mas lutem nessa perspectiva de que você já pertence a Cristo, que você já é um eleito, que você já é um salvo do Senhor. E apresentem essas características dos eleitos de Deus na sua vida, sempre olhando para os céus e desejando ardentemente a volta do nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo, que nos livra da ira vindoura.